Olá a todos, o meu nome é Ana Reis, este é um canal de vídeos motivacionais, reflexivos e inspiradores que certamente irão transformar as vossas vidas. Ao longo da minha vida li muitos livros e naturalmente foram muitas as ideias que ficaram comigo. Algumas mudaram a minha maneira de pensar, outras ajudaram-me em momentos concretos da minha vida e outras ficaram simplesmente na memória, talvez porque eram simples, mas diziam qualquer coisa que naquele momento eu precisava de ouvir. E hoje decidi escolher 6 dessas ideias para partilhar convosco. Não são necessariamente as 6 ideias mais importantes que retirei dos livros que li, são apenas algumas das que por uma razão ou por outra ficaram comigo. A primeira ideia. A primeira ideia aparece em Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll. Há uma passagem do livro em que Alice chega a uma encruzilhada e pergunta ao gato qual é o caminho que deve seguir. E o gato pergunta-lhe para onde ela quer ir. E Alice responde que não sabe. Então o gato explica-lhe: bom, nesse caso, qualquer caminho serve. É uma ideia muito simples, mas que podemos transpor para a nossa vida. Às vezes nós perguntamos o que devo fazer, mas talvez a pergunta mais importante seja para onde eu quero ir. Porque se não sabemos o que queremos para a nossa vida, podemos passar muito tempo a andar sem rumo certo e sem chegar verdadeiramente a lado nenhum. E esta ideia faz-me perceber a importância de vez em quando pararmos e perguntarmos a nós próprias: é realmente esta a vida que quero continuar a construir? Não precisamos ter tudo decidido, mas precisamos pelo menos ter alguma ideia da direção que queremos seguir. Sobretudo à medida que envelhecemos, acho que esta pergunta se torna ainda mais importante e pertinente, porque percebemos que o tempo é demasiado precioso para vivermos apenas a cumprir os caminhos que os outros traçam para nós. Segunda ideia. A segunda ideia que vos trago encontrei-a no Bullet Journal de Ryder Carroll, que recupera uma história atribuída a Thomas Edison. A história refere que Thomas Edison disse ao inventar a lâmpada elétrica: eu não fracassei nenhuma vez ao tentar inventar a lâmpada, só encontrei 10.000 maneiras que não funcionaram. Edison não via as suas tentativas como fracassos, mas como formas de descobrir o que não funcionava. E vendo o que não funcionava, isso impulsionava-o a passar à etapa seguinte, rumo ao seu objetivo. No fundo, isto não é mais do que um processo de tentativa e erro, que é tão frequente no processo de aprendizagem. Eu gosto desta ideia porque ela remete-nos para uma das mudanças de pensamento mais importantes que nós podemos fazer. Nós temos tendência para olhar para os nossos erros como prova daquilo que não somos capazes, mas um erro também pode ser uma informação preciosa. O erro indica-nos por aqui não é caminho. Por isso, não nos devemos culpar pelos erros que cometemos, mas aprendermos com eles e passarmos à etapa seguinte. Quando algo falha, há que perguntar: o que é que eu aprendi com esta situação? A terceira ideia. A terceira ideia diz o seguinte: o sucesso financeiro é simplesmente uma questão de manter o foco na riqueza e praticar constantemente as ações que nos conduzem à abundância. Eu penso que retirei esta ideia do livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace Wattles. A ideia, muito resumidamente, é que não devemos manter constantemente a nossa atenção na falta, na pobreza ou naquilo que não temos. Devemos manter a nossa atenção naquilo que queremos construir e, ao mesmo tempo, agir de forma consistente nessa direção. Ou seja, não basta pensar em abundância, é preciso também agir, ter objetivos, aprender, tomar decisões e repetir ações que nos aproximam daquilo que queremos alcançar. Podemos desejar muito uma vida diferente, podemos imaginar novos projetos, podemos sonhar com mais liberdade financeira, mas se todos os dias fazemos exatamente as mesmas coisas, dificilmente algo muda. É necessário todos os dias darmos passos que nos aproximem dos nossos objetivos, incluindo os objetivos financeiros. Quarta ideia. Esta ideia encontrei em Como Evitar Preocupações e Começar a Viver de Dale Carnegie. A passagem do livro que me marcou dizia o seguinte: quando há uma tempestade, uma árvore muito rígida como o carvalho pode partir-se. Pelo contrário, o salgueiro, através da sua flexibilidade, dobra-se com o vento e depois volta à sua posição inicial. Ele não quebra. E isto pode ensinar-nos uma coisa muito importante. Há batalhas que não precisamos travar, há acontecimentos que não conseguimos controlar, há pessoas que não conseguimos mudar e situações que não conseguimos alterar. E nesses momentos, resistir permanentemente pode consumir toda a nossa energia e quebrar-nos como uma árvore rígida que partiu com a força do vento. Esta ideia faz-me pensar que aceitar aquilo que não podemos controlar não significa gostar do que está a acontecer, significa apenas reconhecer a realidade, significa que há coisas que dependem de nós e há outras que simplesmente não dependem. E talvez uma das formas de encontrarmos mais paz seja aprender a fazer esta distinção.
Nem tudo merece a nossa luta. Às vezes a verdadeira força está em saber quando devemos parar de resistir. Devemos tentar ser flexíveis como o salgueiro e não rígidos como o carvalho para não quebrarmos. Quinta ideia é procurar uma oportunidade dentro da adversidade. Esta é uma ideia que encontrei várias vezes em livros diferentes e que ficou comigo. Não significa pensar que tudo o que nos acontece é bom, nem significa fingir que uma dificuldade não dói. Não, não é isso. Significa sim perguntar: há alguma coisa que eu possa aprender ou construir a partir disto que me aconteceu? Às vezes uma dificuldade obriga-nos a mudar de direção, outras vezes mostra-nos uma força que desconhecíamos e algumas vezes abre uma porta que simplesmente não teríamos procurado se a vida tivesse continuado exatamente como estava. Há coisas na vida que simplesmente acontecem que são difíceis e injustas, mas ainda assim eu acredito que devemos tentar dar sentido àquilo que nos acontece. Podemos perguntar: e agora? O que é que eu posso fazer com isto? Talvez não consigamos escolher todas as circunstâncias da nossa vida, mas podemos muitas vezes escolher o que vamos fazer a seguir. E essa pergunta, o que posso fazer com isto, pode mudar muita coisa. Sexta ideia, aquilo em que colocamos a nossa atenção cresce. Esta ideia aparece em muitos livros de desenvolvimento pessoal e talvez por isso eu já nem consiga associá-la com certeza a um único livro. Mas é uma ideia que ficou comigo. Se passamos o dia inteiro a prestar atenção àquilo que está mal, aos problemas, ao que nos faz falta e ao que não conseguimos fazer, é natural que essas coisas ocupem cada vez mais espaço na nossa mente. Mas podemos fazer o contrário, podemos prestar atenção àquilo que está bem, àquilo que temos, àquilo que queremos construir, às pequenas coisas boas que nos acontecem todos os dias. Isto faz-nos prestar mais atenção àquilo que alimentamos dentro da nossa cabeça, porque aquilo a que damos atenção ocupa espaço. Se todos os dias pensamos apenas nos problemas, é fácil esquecermos que também existem coisas boas. Por isso devemos nos perguntar constantemente: onde é que eu estou a colocar a minha atenção? E agora gostava de saber que ideia de um livro ficou convosco. Pode ser uma frase, uma história, uma imagem ou simplesmente uma maneira diferente de olhar para a vida. Contem-me nos comentários. Se gostaram deste vídeo, deixem-me o vosso like, subscrevam o canal e partilhem. Obrigada por estarem aqui. Até o próximo vídeo e lembrem-se, a paz mora nas pequenas coisas.